Oi, Cris. Conta para mim o seu nome completo, de onde você fala e qual a sua área de atuação, por favor. Meu nome é Cristina Machado Prado, eu sou odontopediatra, sou de Goiânia. Qual que é a sua área de atuação? Como é que funciona a sua vida profissional? Eu sou odontopediatra, né? Eu sempre quis fazer odontopediatria. Eu acho que foi uma decisão, porque eu tive um problema comigo mesmo na minha adolescência, né? E por um trauma eu perdi dois dentes, só que o colega ele fez uma destruição muito grande. E eu sempre não sorria por esse problema. Então eu acho que eu sempre quis tratar o paciente desde pequeno para que ele não sofresse ou não perdesse um dente porque foi um erro profissional. Não tinha necessidade de se fazer uma coroa. Então, eu sempre quis salvar dentes. Eu sempre quis. Eu sempre quis que o meu paciente tivesse saúde, fosse prevenção. Eu não queria restauração. E até hoje, quando eu faço uma restauração ou por uma por algo que aconteceu com o paciente e que ele tenha que fazer uma restauração, e o que é muito raro, um canal, eu sofro com isso, entendeu? Porque, assim, não, hoje é prevenção, hoje é manutenção que a gente tem que fazer. E você conseguiu executar isso na sua vida profissional? Sim, a odontopediatria é uma área que você tem muito. A possibilidade é muito grande de você manter a saúde do paciente. Porque a criança começa muito cedo e hoje os recursos são grandes, né? Então, ele pode chegar a um adolescente, a um adulto, sem problemas. Claro que depois de uma faixa etária, pode-se começar outros problemas que não seja apenas lesão de cárie, né? E, opa, e dentro desse olhar de buscar a prevenção, como é que eu entrei nessa história? Quando é que você me conheceu? O que que eu falei que te fez parar para prestar atenção em Eu vi no Instagram, eu vi você falando no Instagram. O que aconteceu? Vários pais começaram a me pedir para fazer a parte de prevenção. Aí eu pensei assim, bom, eu acho que eu achei o caminho, porque como eu estudo e estudava muito, mas muito mais para a área voltada para a criança e o adolescente. Só que eu sempre achei que faltava alguma coisa, que eu teria que entender um pouco mais de periodontia ou algo que estava começando a ter no meu paciente, que eu falei, uai, peraí, eu tenho que procurar algo. E eu fiquei encantada, porque como eu sempre tive a vontade de salvar dentes, de manter os dentes, eu falei, uai, eu preciso fazer algum curso com a Cristina, porque já que os pais estão vindo para mim, eu preciso acrescentar isso na minha vida. Eu senti uma grande necessidade. E, e foi um divisor de águas, porque eu também já estava muito cansada da odontologia em termos de convênio. Eu não. Eu acho, eu assim, eu sempre achei que eu estudei muito para o convênio chegar a um ponto e me brecar. Porque o convênio, muitas vezes, ele deixa você ir até um limite. Depois ele não deixa você atuar. Mesmo que o paciente queira pagar para você um retorno. Não, é matemática. O paciente só volta de 6 em 6 meses para a manutenção.
Então, só que eu achava muito difícil fazer isso. Eu não tinha coragem para fazer isso. Eu não tinha embasamento para fazer isso, entendeu? Então, foi quando eu comecei a assistir os seus vídeos e depois eu comprei os cursos, é que eu vi uma luz. E o que fechou mesmo foi a mentoria. Quase que eu, assim, deixo o paciente, eu saio do convênio, assim, de repente. Mas com o curso, com a mentoria, o que eu aprendi? Eu aprendi com você que eu precisava preparar esse paciente para deixar o convênio, entendeu? E como é que foi isso? Os pacientes tiveram boa aceitação? O que que eles disseram? Cristina, no início, foi muito difícil para mim, porque eu fiquei com muito medo. Eu falei, pronto, agora eu vou ficar com poucos pacientes. Mas foi uma surpresa muito grande. O paciente chegava para mim e falava assim: não, eu só tenho a uniodonto porque você tem a uniodonto. Então, eu vou acabar com a uniodonto e ficar com você. E os outros falavam: não, não vou deixar, não. Há quantos anos meus filhos estão aqui? Então, assim, foi com a minha capacidade? Não, a minha capacidade foi embasada no que vocês me ensinaram, né? Aí eu tive um respaldo científico, eu tive assim, um preparo atrás para convencer esses pacientes, Que né? legal. E, Só e eu, foi o que você me ensinou e nas aulas, né? Eu aprendi, então teve todo um embasamento por trás disso. e eu sei que teve também uma motivação pessoal que você me comentou, que eu acho que as mulheres são sempre guerreiras, né? Quando a gente tem que estudar filho, quando a gente tem que ter um up, a gente se vira nos 30, né? E Verdade. eu queria saber assim, você tinha essa motivação pessoal e queria saber se você conseguiu alcançar esses seus objetivos. Consegui. É, a minha essa transformação, ela eu já fazia uma parte de profilaxia, de prevenção no meu consultório? Sim, eu já fazia, porque o odontopediatra faz isso. Mas o que agregou foi várias novidades que o curso me ensinou, mas muitas novidades. Novidades que o próprio paciente, ele, ele às vezes ele fica assim, mas o paciente que começa comigo hoje, ele fala assim, mas assim, nossa, por que aqui não doeu? Né? Então, assim, tem muitos pacientes que passam por um periodontista, tem paciente meu que fala assim: eu não vou naquela que a senhora me mandou. Porque antes eu mandava, né? Antes eu mandava. Hoje eu não vou. Não vou, não vou. Nossa, sofri demais. Então, toda a técnica, todo o material dado, os instrumentais, não é instrumental, todos os detalhes, né, de uma escova, de um detalhe de diminuir a vibração de ultrassom, tudo isso faz muita diferença, muita diferença. Eu penso que eu jamais teria coragem, na altura da minha vida, né? Eu tenho mais de 30 anos de profissão, de deixar um convênio. Eu não teria coragem.
se não tivesse conhecido vocês, se não tivesse conhecido vocês. Agora eu quero saber o seguinte, qual teria sido, assim, ó, se você puder falar assim, ó, a chave da virada, que ou um ponto bem importante da mentoria, que ou que a gente falou, ou que a gente aconteceu, para falar assim: "Nossa, isso aqui transformou". Qual foi esse ponto? Ouvir o paciente. Ouvir o paciente. Perguntar mais sobre o paciente. Esse foi um ponto, assim, porque apesar de eu ter esse contato com a criança, com o adulto, não. E a criança, você já, né, tem uma conversa, porque precisa ter. Mas eu achei que, por mais que eu falasse, nossa, não, estou trabalhando bem, né, na prevenção, não, porque eu esquecia desse acolhimento maior. Hoje, a população está precisando disso. A população está precisando. A minha filha forma esse ano na medicina e eu falo, filha, nós estamos precisando de médicos que escutam o paciente, que ouvem o paciente, que acolhe, o paciente está precisando disso. Então, foi um ponto assim que me pegou muito. Foi conversar com o paciente, foi comparar o paciente, a situação dele e as histórias que colam. Porque o paciente não esquece a história. Porque eu também não esqueço. Quando faz uma comparação, eu acho assim fantástico, porque você faz essa comparação e o paciente ele tem outra visão, ele entende, fala, uai, é mesmo, né? Então, foi essa parte, entendeu? Por prática, você falar assim, ó, tem essa tal escova, tem essa tal pasta, tem este ultrassom, entendeu? Isso, vários cursos mostram, não o que você mostra. Estou falando assim, o curso vai lá e aprende a técnica, mas não tem curso que aprende esse acolhimento, não tem curso que aprende, que ensina você a falar. Que interessante, que feedback interessante. E eu quero saber como o que mudou do faturamento desde que você me conheceu, aí como é que foi antes da mentoria e agora depois da mentoria? Você pode esclarecer como é que tá? Primeiro, coragem para valorizar o meu trabalho, né? Porque às vezes a gente fala assim, porque o dentista tem mania de fazer, não, uma limpezinha. O dentista tem a mania de dar limpezinha. Que é isso, né? Então, a desvalorização é muito grande. E muitas vezes eles colocam o odontopediatra como assim, só faz limpezinha, né? Então, foi a maneira de mostrar para o paciente o valor que uma manutenção, que uma profilaxia tem, entendeu? É mudar a mentalidade do paciente. Por quê? Porque você preservar um dente não tem preço. Você preservar a saúde do paciente não tem preço. Hoje eu falo para o paciente que às vezes a mãe fala, não, extraí aquele dente e fiz um implante, Cristina. Eu falei, bom, agora você achou que esse é o fim do caminho? Não, esse é o começo de um caminho. Implante, o paciente ele tem a noção de um implante assim, fiz um implante, estou livre. Agora não tem dente doendo, agora não tem que fazer canal. Eu falei, não, agora é que o caminho vai ser árduo, porque este implante pode ter problemas. E muitas vezes o paciente, quem faz o implante, não conta isso, né, Cristina? Não conta isso. Quem faz o implante, aí eu pergunto, você já foi, já verificou? Está fazendo radiografia anual? Não, eu fiz o implante,
nos meses próximos, assim, pronto, eu fui lá uma vez ou duas e acabou, né? Então, E, assim, é, é, é muito, muito. Eu já tive mentoria em um curso de prevenção, mas é o que eu falo, é prática, é instrumento, é aparelho, não tem essa de comunicar com o paciente, não tem essa. E eu acho isso fundamental porque eu, quando vou ao médico, eu queria tanto que ele ouvisse mais a gente, né? Eu queria tanto que ele me desse mais 5 minutos, né? Que ele colocasse pelo menos a mão no meu ombro. Muito obrigada. E hoje não tem isso. Não tem. E a gente acaba sendo meio psicólogo. Se você conversar com o paciente, você acaba. O paciente gosta, né? Acaba se abrindo e conversando. e a sua sessão, ela passou nessa trajetória de quanto a quanto? Eu cobrava era uns 280. Mas antes disso era o convênio, né? Ah, não, no meu particular, eu tinha muito convênio, né? Eu, E o tinha, convênio pagava quanto? eu deixei dois convênios, cento e pouco. Ah, mas cento e pouco é bom, né, Cris? Não, mas assim, era consulta, a profilaxia, o flúor embutido, e assim, se a paciente tivesse tártaro, por exemplo, de canina a canina, era mais R$ 20. Não, não assim, se era sub ou se era supragengival, mais R$ 20. Então, assim, eu nunca consegui fazer uma coisa para deixar o paciente na mão. Então, eu falava para minha secretária, eu não estou dando conta, eu estou pagando para trabalhar, porque a minha consciência não permitia determinadas coisas. E tinha que fotografar aquele tarto para mandar para o convênio, para provar que tinha realmente tártaro. Se o paciente quisesse voltar daí tanto tempo, mesmo que ele quisesse me pagar, o convênio não liberava. Então, hoje, depois que até no particular, hoje eu cobro 400, 450, entendeu? E E você já pegou algum caso de doença? dos pacientes para o convênio, que eu estou começando um pouquinho mais baixo para. E é totalmente diferente, né, Cristina? Eu não poderia ter com o paciente do convênio 1 hora para conversar, para falar. Eu não teria essa condição, entendeu? E hoje eu sei, por exemplo, ver um paciente e, e determinar o tempo que ele tem que voltar. Claro que, né, nós estamos num processo de muito estudo, mas eu tenho agora, está assim, bem mais claro para mim. Porque muitas vezes eu falava, gente, assim, esse volta quando? Esse, como é que é? Né? Então, está bem mais claro os retornos dos pacientes, entendeu? E assim, outra coisa importantíssima, periograma. Eu fiz periograma na minha faculdade. Nunca mais, nunca mais eu fiz periograma. E é assim, explica para o paciente, esses dias eu fiz, e um paciente meu jovem, de 20 e poucos anos, e falando os números, aí eu expliquei para ele, ó, depois do número 3 a coisa começa a ficar mais difícil e tal, e ele achou muito interessante. Ele ficou prestando atenção na numeração. Então, ele achou muito interessante. E aí eu mostrei naquela. Então, assim, gente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E quando você recebe esse conteúdo para você conversar com o paciente, porque era assim, eu não sabia, eu falava, gente, como é que eu vou conversar? Como é que eu vou falar mais um pouquinho do que eu?
aprendi na faculdade, né? Então, tem coisas assim que eu nem, né, a gente nem pergunta. Às vezes vinha um adolescente que era fumante. Eu falava, meu Deus, o que que eu faço com esse menino? Ou o que que eu faço, né? Hoje não. E isso de você não acusar o paciente, de você fazer uma coisa que eu sempre fiz, por ser odontopediatra, talvez nem todos os odontopediatras fazem, é o evidenciador. A mãe, assim, ela fala: o que que é isso, Cristina? Pois é, vamos trabalhar, entendeu? De falar, deixa, eu estou aqui para cuidar de você. Sabe? Essa frase eu acho que todos nós queríamos ouvir de um profissional da área da saúde. Né? Poxa, a pessoa está ali pronta, né? E pedir feedback para o paciente do que nós fizemos, né? Faz a profilaxia, a manutenção, no outro dia, como que está? Está tudo tranquilo, está tudo bem, entendeu? Bom, e você já pegou algum caso de doença? Já chegou? Já, já chegou para mim, inclusive, foi através, né, do dentista peridiário. E eu conversei com o Rafael. É um caso, né, que está sendo, é um caso mais simples no que eu digo assim, não tanto com bolsas profundas, mas foi um caso muito interessante, que ainda está encaminhando. E parece que quando a gente começa a estudar, a observar de uma maneira diferente, começa a aparecer coisas que eu falava assim, não, passou despercebido. Principalmente com o periograma, né? É, é, é um cuidado muito extra com o paciente, muito extra. Que eu acho que a maioria dos periodontistas nem fazem. Eu não sei, né? Eu não gosto de acusar o periodontista, né? Mas os pacientes, às vezes, eu pergunto as coisas. Mas eu acho que isso foi meio deixado para trás. Entendeu? Porque requer, né? Requer uma paciência, mas é sempre o que você fala. Depois que você tem começa a observar aquilo, fica, como eu poderia dizer, você já olha e já sabe, oh, ali vai ter, não, ali vai estar tranquilo, não é? Acho que de tanto fazer, você já começa a cada paciente você vai aprendendo um pouco mais, entendeu? E eu já estou querendo saber como que eu vou ficar depois que acabar a mentoria. Eu vou